Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Adriana Miranda. É um prazer receber você aqui para mais uma aula de artesanato em madeira. Se você gosta de artesanato em madeira, se você gosta de conteúdos, de falas para expansão da consciência, para elevar aí a sua mentalidade, trazer uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada, aqui é o lugar para você. Hoje você vai assistir uma aula de artesanato em madeira e eu já te convido para clicar aqui embaixo em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para poder receber todas as notificações de tudo que acontece por aqui. Também quero te convidar a participar do canal de membros, o Membros Prime. Lá no Membros Prime você vai ter vídeos exclusivos de artesanato em madeira, desde o básico até o avançado. Então, se você está começando agora no artesanato, vai para lá, porque lá você vai ter todas as dicas de como começar no artesanato em madeira de forma profissional e de forma gostosa, leve, com dicas para facilitar o teu caminho aqui no artesanato. É só você clicar em algum lugar aqui no vídeo para ir lá para o canal Membros Prime. Um valor pequenininho que você pode renovar todo mês ou sair quando quiser. Mas eu tenho certeza que estando lá você vai ter tantos conteúdos legais que você não vai querer ir embora. Eu espero você por lá também. Seja bem-vindo por aqui e vamos à aula de hoje. Eu espero que você goste. Então, na aula de hoje, vamos fazer este quadro, que na verdade é um porta-chaves. Eu tirei os ganchinhos e aí lá na frente eu vou explicar para vocês o que vocês podem fazer, tá bom? Eu passei aí goma laca indiana, impermeabilizando a minha peça e agora estou utilizando como base, como fundo para nossa peça, para as técnicas que a gente vai fazer em cima, a tinta PVA na cor areia. A gente vai passar aí 2 demãos dessa tinta areia, sempre lixando entre elas. Eu tô utilizando com um rolinho de espuma. Percebam que fica um pouco marcadinho essa primeira demão, é normal, é assim mesmo. Mas depois a gente, quando secar, lixar e passar a segunda demão, a cor vai ficar bem uniforme, tá bom? O importante é você sempre umedecer bem o seu rolinho, mas sem deixar excesso de água. Umedeça, mas tira o excesso de água, porque senão formam aquelas bolinhas, aquela textura da tinta que não fica um acabamento legal, tá? Tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu ensino a fazer direitinho essa parte do fundo da peça, inclusive no vídeo como fazer o fundo perfeito, branco perfeito, você consegue ter todas essas dicas, tá bom? Então assistam aí os vídeos que tem aqui no canal, porque tem bastante dica. Cada vídeo eu trago uma dica diferente para você, tá? Então, depois aí de passar a primeira demão, viram que eu lixei e agora sim eu vou passar a segunda demão. Eu sempre tento passar o rolinho de espuma de um lado para o outro, passo na vertical, depois eu passo na diagonal, que é para poder preencher bastante as fibras da madeira, tá? E a gente vai fazendo esse processo. Percebam que eu não passei a tinta bege na lateral, tá? A lateral e o fundo eu vou fazer de outra cor, então eu não vou preencher as laterais. Então, sempre que você for fazer isso, cuide para cor clara não vazar muito para as laterais, porque senão depois você vai ter trabalho ou para limpar, que é o que eu faço, eu pego um paninho úmido e limpo as laterais, ou então você vir com uma tinta de outra cor mais escura para passar. Eu não gosto de fazer esse processo, eu gosto mesmo de limpar, então às vezes eu limpo com um paninho úmido ou às vezes até com a esponja. Na parte verde, eu passo, umedeço bem a esponja e passo a parte verde ali naquela lateralzinha que eu não quero que fique manchado com a cor clara, tá? Então, aí são algumas dicas para vocês agregarem no passo a passo de artesanato de vocês. Sempre lixando, termino uma pintura, lixo, e eu já falei para vocês, mas eu repito porque sempre tem gente nova por aqui.
e é importante vocês saberem, eu não gosto de utilizar lixa muito áspera, então eu uso uma lixa 400, 600 e já dá um acabamento super perfeito na peça, tá? Agora, o que eu vou fazer? Percebam que essa peça, ela é duas peças separadas que depois a gente vai colar. Então, eu preciso, como eu vou utilizar esse stencil por baixo para fazer a pintura, eu preciso medir direitinho para o stencil não ficar a escrita escondida na parte de cima da madeira. Então, eu vou ali bem direitinho, meço, vou colocando, é um trabalho de paciência, para você ter certeza que o stencil vai ficar reto e que o stencil não vai ficar coberto pela parte de cima. Então, percebam aí, eu vou tirando e colocando. Lembrando que aqui eu vou fazer primeiro a sombra do stencil. Então, eu sempre coloco a sombra um pouquinho com o stencil, um pouquinho para esquerda do projeto, tá? Essa é a forma como eu faço a sombra, mas você pode fazer a sombra puxando o stencil para a direita também, não tem problema, tá? Eu faço para esquerda. Lembrando que a sombra, ela é a incidência da luz, né? Aonde a luz bate. Então, se a sua luz estiver batendo pela direita, a sombra vai estar para a esquerda. Se a sua luz estiver batendo pela esquerda, a sombra vai ser ao contrário. Acho que deu para entender, né? Mas se tiverem alguma dúvida, me escrevam aqui nos comentários, porque eu explico para vocês em um vídeo lá no outro canal, alguma coisa assim, tá? Então, olha, o que eu fiz? Posicionei aí o meu stencil um pouquinho para a esquerda da minha peça e vim com a tinta na cor branco, passando em todo o desenho, porque essa vai ser a minha sombra. Eu optei por fazer uma sombra clara. Você pode fazer uma sombra preto, na cor marrom. A cor da sombra, você é que vai determinar. Eu preferi fazer uma cor clara, tá? Então, é só você fixar ali o seu stencil para ele não correr e vir passando a tinta na cor branco em todo o desenho. Aí a gente levanta para ver como é que fica, vamos secar para deixar essa sombra bem bonitinha e, lógico, lixar, né? Porque a gente sempre que passa uma tinta, a gente dá uma lixadinha para que a peça fique bem lisinha. Lembrem sempre daquela frase que eu falo e eu repito em todos os vídeos. O que os nossos olhos não veem, as mãos sentem. Então, para você ter uma peça de um excelente acabamento, você precisa prezar pela lixada, pelo preparo da peça, enfim, tem bastante dica aí para você deixar a sua peça bem bonita. E agora, o que a gente vai fazer? Pega lá o stencil, recoloca em cima da sombra que você fez, da pintura lá na cor branco. E agora, tá bem retinho, garantiu que tá tudo bem certinho, você vai posicionando, tá vendo? Não pode sair do lugar. Deixou o seu stencil bem marcadinho ali no branco, você vai puxar o seu stencil na mesma direção, um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Então, primeiro você puxa o stencil um pouquinho para a direita e depois um pouquinho para cima. Não é interessante você puxar muito para a direita, senão a sombra fica muito deslocada e não fica um acabamento legal. Então, para ficar uma sombra discreta, você precisa puxar só um pouquinho. Como que você faz isso? Coloca lá o seu stencil na posição que estava, ajeita bem certinho, puxa um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima e fixa o stencil com a fita crepe, que é para ele não deslocar e não ficar feio, tá? Vejam que eu sempre vou colocando a parte de cima da madeira, que é para não sair do lugar e para o desenho não ficar escondido, tá? Então, sempre com carinho, com cuidado, vai e volta quantas vezes forem necessárias. O importante é que fique tudo na posição certinha.
E agora eu vou passar aqui, fazer o mesmo processo que eu fiz com o branco, eu vou fazer com o gel envelhecedor. Mas aqui eu vou passar o gel envelhecedor somente na árvore, tá? Lembrando que esse stencil é o stencil da árvore da vida e ele tem uma escrita em volta. Então aqui eu vou a árvore passar o gel envelhecedor para cobrir toda ela e na escrita eu vou utilizar outra cor. Então vai passando, repassa onde você viu que ficou branquinho, puxa para ver se tá certinho, lembrando sempre, né, a dica do stencil, não colocar carga demais de tinta no pincel, que é para não borrar e o seu stencil não ficar estragado. E aí você vem aqui com a tinta na cor ameixa. Eu estou utilizando aqui as mesmas cores dos projetos do especial Dia das Mães que eu trouxe aqui no canal para vocês, tá? Eu tô fazendo um complemento, essa é uma aula bônus aí do projeto especial do Dia das Mães, porque para quem assistiu viu que eu perdi a parte do vídeo onde eu mostro essa pintura da árvore da vida. Então eu quis trazer um outro projeto para vocês e já aproveitei e trouxe aí um outro projeto numa peça diferente que é para trazer a variação, né? Mostrar para vocês o quanto é possível com uma única técnica você utilizar várias peças e assim formar uma coleção de peças para você vender, presentear ou até mesmo para decorar a sua própria casa. Então percebam aí, eu vou carregando meu pincel com essa tinta na cor ameixa e vou passando na escrita para formar a composição de cores aí da nossa peça. Sempre vou repassando aonde eu percebo que ficou um pouquinho de falha, sempre com pouca tinta no nosso pincel pituá, não pode ter muita tinta porque senão vaza para dentro do molde e a pintura fica borrada, tá? Vai com carinho, com cuidado, vai passando. Eu gosto de dar batidinha, tá bom? Principalmente nesses stencils que tem muito detalhe, eu gosto de dar batidinha. Tem gente que gosta de fazer circulando o pincel, tá tudo bem, faça da forma que você se sentir mais segura, tá bom? Olha como a pintura já ficou linda. Se eu quisesse deixar assim a árvore só no marrom e a escrita em volta no ameixa, já ficaria maravilhoso. Mas a gente vai fazer um detalhezinho aí nessa árvore para trazer um charme, para trazer uma composição de cores. Então, o que eu fiz aqui? Peguei essa tinta ameixa, o pincel pituá com a tinta ameixa e fui passando um pouquinho na parte de cima dos galhos para trazer um pouquinho de cor para nossa árvore, tá? Lógico que vai ficar um ameixa mais queimado, onde eu faço esse processo, porque eu tô com marrom por baixo. Mas fica muito bonito, essa peça ficou maravilhosa. E aí eu vou utilizar aqui uma tinta na cor verde, aqui é um verde bandeira, um verde mais aberto, para trazer aí esse tom para as folhas da nossa árvore, né? Então eu não quero uma árvore muito apagada, então eu quis trazer um pouquinho de cor e aí eu tô utilizando esse tom verde nas nossas folhas. Aonde no stencil aparecem as folhinhas é onde eu vou colocar essa cor. E vou puxando esse verde um pouquinho lá pro tronco, um pouquinho para a raiz. Sempre vai escolhendo aí o lugar onde você quer. Claro que o verde eu não quero passar em tudo, mas eu quero trazer um pouquinho de cor para essa árvore. E agora a gente vai utilizar a tinta na cor branco. Passo aí o pincel pituá, tiro bem o excesso da tinta no pincel e vou passar um pouquinho aqui no centro da nossa árvore para trazer um pouco de luz para essa pintura, tá? Principalmente ali no tronco. Assim eu consigo fazer, dar uma clareada e uma iluminada no centro da nossa árvore. E vou descarregando um pouquinho desse pincel em alguns lugares aí para trazer essa luz.
E assim ficou a nossa parte do stencil de família, gente. Eu gostei bastante desse projeto. Me conta aqui nos comentários se você viu a aula da caixa quadrada que a gente fez com essa técnica. E agora me conta se você está gostando dessa aula. A aula não acaba aqui, a gente vai fazer uma técnica muito bacana e versátil agora na parte de cima da caixa. Então fica até o final do vídeo para você poder pegar todas as dicas e detalhes aqui desse projeto, tá bom? Olha como ficou bonita a nossa peça. Agora eu vou compor utilizando essa palavra lavanda. Você pode utilizar a palavra que você quiser. Como eu aqui tô fazendo uma composição com aquele projeto de Dia das Mães que tinha essa temática floral, essa temática da lavanda, eu tô utilizando esse stencil, mas você pode aí colocar um pedaço de papel de scrapbook, guardanapo, você pode compor essa parte de baixo da forma como você quiser, tá? E aqui deixa eu dar uma dica para vocês a respeito deste quadro. Aí na parte do lavanda, é o mesmo processo que a gente fez na parte de cima, tá? Eu vou fazer primeiro a sombra deslocada na cor branca, depois eu puxo o stencil um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima e passo a outra cor, que neste caso é a cor ameixa. Vocês viram ali aquela parte de cima da nossa peça? Ela é um porta-chaves. Essa peça originalmente é um porta-chaves. Ela vem com uns ganchinhos que eu particularmente não acho bonito. Então o que eu fiz? Eu tirei esses ganchinhos com um alicate e virei a peça para pintar a parte onde não está aparecendo o furinho desses ganchinhos, porque eu quis fazer dessa peça um quadro. Se eu quiser transformar essa peça em uma peça funcional, eu posso utilizar um ganchinho de metal diferente, mais bonito, mais elegante, colocar ali na parte de baixo da madeira e assim eu transformo este quadro num porta-chaves que é originalmente para o que foi feito essa peça, tá bom? Então você vai fazendo aí conforme o seu gosto, né? Se você gostar daqueles pininhos que vem na peça, não tem problema, deixa eles e utiliza da forma como veio, mas você pode aí também fazer essas variações e ir adaptando a peça com o que você quer, tá? Então vejam aí, eu tô passando agora a tinta na cor lavanda, não, perdão, na cor ameixa para fazer a composição, mas é o mesmo processo do que a gente fez embaixo, tá? Me conta aqui nos comentários, você gosta de fazer essa pintura com sombra deslocada? Você tem dificuldade com essa técnica? Se vocês tiverem dificuldade com essa técnica, me manda mensagem aqui nos comentários, porque eu gravo uma aula diferente. Ao invés de ser essa aula onde eu narro o que eu tô fazendo, eu gravo uma aula falando conforme eu for fazendo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Mas me fala, comenta aqui para mim, porque a interação de vocês é muito importante. Agora que já tá tudo prontinho, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas outras peças. Então a gente vai passar aqui o verniz acrílico fosco para já proteger e dar o acabamento da nossa peça, sempre passando nas duas direções, né, para cima e para baixo. Eu sempre faço isso. Vamos aí secar e depois a gente vai fazer o envelhecimento, porque a nossa peça é uma peça mais envelhecida, mais rústica, então eu preciso fazer o envelhecimento da peça, tá? E agora, olha, vamos passar a segunda demão do verniz acrílico fosco. Se você gosta do verniz brilhante, fique à vontade, pode utilizar. Eu particularmente não gosto, então sempre eu utilizo o verniz acrílico fosco. E também eu utilizo o verniz líquido. Em algumas peças
eu utilizo o verniz spray, mas essas peças onde eu preciso do verniz para fazer a técnica de cima, eu sempre utilizo o verniz no rolinho, tá? E aí agora sim a gente vai fazer o envelhecimento dessa parte de baixo com o gel envelhecedor. Então lembrando, sempre que a gente for fazer esse envelhecimento, utiliza uma esponjinha úmida para que o gel envelhecedor deslize bem sobre a sua madeira e não fique muito marcado, tá? Pode passar do jeito que você quiser. Olha, tá vendo? A minha esponja tá molhada, eu vou passando em toda a minha peça e aí depois eu pego uma outra esponja úmida e venho retirando o excesso, tirando as marcas da esponja, sempre para deixar um trabalho bem acabado, né? Então é para ele ficar envelhecido, mas ele tem que ficar, a técnica é essa, você vem com a esponja, passa o gel envelhecedor e depois você vem com uma esponja úmida tirando os excessos, né? E aí você vai tirando os excessos aonde você quer. Em alguns lugares você deixa mais marcado, em outros menos, para deixar um envelhecimento bonito, tá? Aqui nessa peça eu vou passar mais uma demão. Eu tô tirando toda a mancha que ficou aí no centro, porque eu achei que ficou manchado demais e não era assim que eu queria, tá? Talvez a minha esponja não estivesse tão molhada quanto deveria, por isso que ficou um pouco mais marcado, mas não tem problema. Vejam que eu consigo corrigir e arrumar para deixar exatamente do jeito que eu quero. E aí eu vou secar essa primeira camada do envelhecimento para passar novamente o gel envelhecedor. Nesse caso, gente, eu tô utilizando o Mahogany, tá? Eu tô utilizando, o Betume Colors Mahogany da Acrylex. Ó, e agora que eu passei a segunda demão, eu venho de novo com a esponjinha úmida e vou tirando as marcas para deixar manchado só em alguns pontos. Em alguns lugares eu tiro um pouco mais para dar aquela luz, para clarear o centro, e vou deixando as beiradas um pouco mais manchadas. E sempre vai secando. Eu achei que assim ficou bem bonito. Depois disso a gente vai ainda fazer mais um envelhecimento com o Betume da Judéia em cera. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a parte de cima dessa nossa peça para deixar ela bem bonita, deixar uma outra técnica. Então agora é outra técnica, é outra aula, tá bom, gente? Numa mesma peça eu tô utilizando duas técnicas diferentes. Então para fazer essa técnica a gente vai passar o fundo aqui com a tinta bege, é a mesma cor que eu passei na parte de baixo dessa placa. Tô passando com um rolinho de espuma mesmo, tomando cuidado para não borrar muito a lateral, porque como eu falei para vocês lá no começo da aula, a lateral não vai ficar na cor clara, então eu preciso tomar cuidado para que não manche muito e não fique um acabamento feio aí no meu projeto. E eu vou utilizar uma única demão de tinta aqui na parte de baixo para fazer o fundo, tá? Sempre secando entre as demãos e lixando, tá? Nesse caso aqui, dessa peça, eu utilizei as lixas 400 e 600, tá? E agora a gente vai utilizar a técnica aqui de fazer a limpeza da nossa lateral. Lembra que eu falei lá atrás? Eu gosto de utilizar a esponjinha, essa esponjinha de louça mesmo, então eu corto elas em quadradinho, sempre para deixar aqui no ateliê para que eu faça essas limpezas. E aí eu pego essa parte verde e vou passando aonde a tinta borrou para limpar bem e deixar o acabamento bem bonito, porque aí quando eu fizer
a pintura dessa parte com a tinta escura não vai ficar manchado, tá? E não vai me dar tanto trabalho, porque senão eu tenho que vir com 2, 3 demãos da tinta marrom ou preto para cobrir isso daí. E não é o que eu quero, a gente sempre vai fazendo essa limpeza que vai ficando mais fácil de trabalhar, tá? Então, feito isso, deixa sempre a sua bancada bem limpinha, seca aí bem a sua madeira para não ficar muito úmida, se bem que não tem problema você fazer essa limpeza aqui com a buchinha com água, porque a nossa peça já está impermeabilizada com a goma laca, tá? Agora, se você estiver trabalhando com uma peça de madeira fina e que você não impermeabilizou, cuidado com essa limpeza aí com a buchinha com água, porque você pode estragar a madeira, tá? Você pode umedecer a madeira e essa madeira pode inchar e ficar feia, tá? Viram aí que eu mostrei o lado onde tá o furinho, né, que eu tirei, e eu falei isso para vocês lá atrás. Então agora a gente vai para a próxima etapa dessa técnica, que é utilizar a massa acrílica. Eu pego um pouquinho da massa acrílica direto ali da minha latinha com uma espátula, e aí a gente vai passar essa massa acrílica de forma irregular mesmo por sobre a madeira para fazer esse efeito pátina de demolição, essa pátina rústica, né? Então a gente pode fazer ou com tinta ou com a massa. E nesse caso eu tô aqui utilizando a massa, que eu acho que fica um acabamento muito bonito, é uma técnica muito bonita, você pode fazer com várias cores. Eu já utilizei essa técnica em outros projetos que ficaram muito bonitos. Então eu sempre gosto de trazer a variação das técnicas, usando elas em outras peças de madeira, utilizando em com outras cores, porque assim a gente consegue aqui como professora trazer essas inspirações para vocês utilizarem no projeto de vocês. Me fala aí no comentário se vocês gostaram, tá bom? Aliás, falando em comentários, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho aí para receber todas as notificações e já curte, né, gente? É muito importante aqui para o nosso trabalho a curtida de vocês, o comentário, a inscrição. Isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo e a gente fica motivado para trazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês. Então vamos fazer essa energia de troca aí. Eu trago a inspiração e vocês curtem, comentem e se inscrevam no canal, combinado? E já agradeço. Agora, depois da nossa massa acrílica seca, a gente vem com o verniz acrílico fosco. É o mesmo processo do envelhecimento que a gente fez lá sobre o stencil, tá? Sempre que eu vou fazer envelhecimento com o betume ou com o mahogany ou com o tabaco, qual betume eu for utilizar, eu sempre envernizo antes, tá? Isso é uma técnica que eu faço. Pode fazer sem envernizar? Pode, porém o pigmento vai grudar mais e vai ficar um pouco mais escuro, então essa é a diferença, tá? Quando você inverniza, você consegue tirar um pouco mais dessa cor para não deixar a sua peça tão escura. E aí é o mesmo processo, pegar a buchinha úmida, passar aí na peça, sempre tentando deixar o mais lisinha possível, né? Sem deixar a marca da esponja. E aí depois a gente vai passando a outra esponjinha úmida para tirar o excesso de carga desse betume, desse gel envelhecedor, trazendo aí um pouquinho de luz para nossa peça. E fica olha, fica muito bonito. Essa técnica de madeira de demolição é muito fácil, é muito rápida de fazer e deixa um projeto extremamente elegante e bonito.
Percebam aí? Então eu vou abrindo, né, a nossa pintura para deixar ela com algumas partes mais claras e assim deixar um envelhecimento suave na nossa peça. Vou passar um pouquinho mais do mahogany em alguns lugares ali e sempre eu vou, coloco, tiro, vai de gosto, tá bom? Passou, achou que você tirou demais, passa um pouquinho mais, depois você vem limpando. E a arte, ela é isso, né, gente? A arte é o colocar e tirar, é você sentir aquilo que você está fazendo. Por isso que a arte é um processo tão terapêutico, porque conforme você vai colocando, tirando, mexendo na técnica, arrumando aquilo que você não achou que ficou legal, você vai trabalhando a sua mente, você vai trazendo para o seu dia esse sentimento de que tá tudo bem se eu excedi em algum momento, porque eu consigo corrigir, eu consigo voltar atrás, eu consigo dar um passo atrás. É isso que faz a beleza da vida e é assim que a gente consegue utilizar o artesanato como ferramenta terapêutica, justamente trazendo esse olhar de que tá tudo bem, se não ficou exatamente do jeito que eu queria, eu consigo corrigir e eu consigo fazer isso na minha vida também. Se não ficou exatamente como eu queria, se eu fiz alguma coisa que não saiu exatamente como eu planejava, dou um passo atrás, olho o que eu posso corrigir, o que eu posso fazer de diferente na minha vida para conseguir aquilo que eu desejo, né? Assim como a gente faz na arte, para fazer um projeto, né, do zero e fazer ele ficar exatamente como eu quero, quantas correções, quantos passos eu tenho que dar. A vida é sobre isso, nada é um passe de mágica, tudo na vida são processos, as coisas boas e as coisas ruins. Então não leve a vida tão a ferro e fogo, não deu certo hoje, é porque não era para dar, não estava na hora ainda, você precisa ter um novo olhar, um novo aprendizado, dá um passo para trás, olha o que pode ser feito de diferente e nunca interprete você dar um passo atrás como retroceder. Não, a gente não retrocede, a gente aprende, sempre a gente aprende, tá bom, gente? O artesanato para mim é isso, é essa ferramenta terapêutica onde eu auxilio não só as minhas alunas, como as minhas clientes da parte terapêutica a ter esse olhar para a vida de forma mais leve. E assim eu tô fazendo, olha, percebam que eu fiz a cobertura aí daquela lateral, tanto da parte de dentro como de fora, com o gel envelhecedor e o rolinho de espuma. Enquanto eu fui falando para vocês aqui, conversando um pouquinho sobre a vida, eu continuei ali trabalhando e fazendo esse acabamento da peça, tá? Já estamos aí finalizando, agora a gente vai fazer alguns detalhes mais de envelhecimento, só para trazer um pouco mais de profundidade na nossa peça. Para quem assistiu às aulas do especial Dia das Mães, vocês viram que eu fiz o sombreado na peça com a carimbeira. E nessa peça eu quis aqui trazer para vocês uma outra opção, para que vocês vissem que é possível sim eu trabalhar com outros materiais. Então, se você não tem o gel envelhecedor, betume mahogany, usa o tabaco. Se você não tem a carimbeira, utiliza a cera em pasta, que é o que a gente vai fazer aqui. Então sempre utilize o que você tem, né? Eu aqui como profissional, professora de artesanato, mas como terapeuta, eu sempre vou trazer para vocês essa visão de olhar a vida e fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem. Se hoje você não tem as tintas nas cores que eu estou passando aqui nessa aula, utilize as cores que você tem, mas faça. Nunca deixe de fazer algo porque você não tem
aquilo que o professor está mostrando num vídeo, numa aula. Faça adaptações com o que você tem. Isso para a arte e isso para a vida. Se hoje você não está no lugar onde você gostaria, faça a sua adaptação. Lembra que o válido da vida, o melhor da vida é o caminho, não é a conquista daquele seu sonho, daquele seu desejo. Porque se você não cuidar do seu caminhar, não cuidar do dia a dia, você nunca vai estar feliz, sempre vai estar faltando alguma coisa, tá bom? Então, utilize o que você tem. Aqui eu vou utilizar o betume em cera, para você ver que dá para fazer também se você não tiver a carimbeira, como eu fiz nas outras peças, tá? Então, eu peguei um pincel aí de cerdas duras, esse de cabo amarelo, carreguei ele no betume, tirei o excesso lá num papelzinho e vou fazer um pouquinho mais acentuada essa sombra nas laterais da peça para dar profundidade aí na minha pintura, tá? Vou fazendo com o pincel aí em toda a lateral e conforme eu for vendo se em algum lugar eu carreguei um pouco mais, eu pego ali uma esponjinha com um pouquinho de cera incolor e vou passando, tirando, e assim é o processo de colocar e tirar até você deixar a peça exatamente do jeito que você quer, tá? Então, percebam que, ó, nesse caso eu vou tirar, porque ficou marcado. Vejam como ficou marcado ali a pintura, não é isso que eu quero. Então, daqui a pouco eu vou pegar ali uma esponjinha, olha, com um pouquinho de cera e vou tirando essa marca. Olha como fica diferente. Percebeu como fica bem diferente? Então, a ideia aqui não é deixar marcado, é fazer a sombra, mas não deixar marca dessa sombra para não ficar um acabamento feio, tá? E a gente vai fazer isso em toda a lateral da peça. Gente, como que tá aí a questão dos pernilongos? Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas eu tô o tempo todo com o repelente, tem muito pernilongo aqui. Então, cuidem-se, viu? Passem repelente, utiliza aí as misturinhas que vocês puderem para se protegerem da dengue, porque vocês sabem que os mosquitinhos aí estão a toda, né? Então, se protejam, tá? Usem repelente, usem o que vocês puderem aí para se proteger. E nossa peça já está quase chegando ao fim, o nosso projeto já está quase chegando ao fim. Olha como fica um acabamento muito bonito. E outra coisa, viu, gente? Se você não tiver a cera, o betume em cera, utiliza o gel envelhecedor, tá? Assim você, com o gel envelhecedor, você consegue também acentuar aí a sombra da sua peça, dando profundidade, mas deixando esse sombreado um pouco mais acentuado. Agora a gente vai fazer só uma gracinha. Peguei uma tinta na cor preto, com a parte de trás da espátula, carrego ela ali na tinta, tiro o excesso no papel e vou passando devagarzinho. Em alguns lugares eu posso colocar um pouco mais, olha, em alguns lugares menos, só para dar esse ar da pátina de demolição, que é como se fosse esse descascado da tinta de parede, tá? Essa é a ideia da pátina de demolição. E aí, ó, em alguns lugares eu carrego mais com preto, em outros menos. Você pode fazer com a cor marrom, você pode fazer com a cor que você quiser. Se quiser trazer um pouco de cor, você poderia utilizar a cor ameixa também, tá? Ia combinar aí com o nosso projeto, ia ficar bem bonito. E chegamos aí ao fim da nossa peça. Agora a gente vai colar, né? Aqui é onde eu falei para vocês que se vocês quiserem fazer com que essa peça se torne uma peça funcional, coloca ganchinho ali na parte de baixo do seu projeto e vai virar um porta-chaves, tá? Eu tô utilizando aqui cola de madeira, mas você pode utilizar a cola PVA extra com uns pinguinhos da cola instantânea, também dá certo, tá? Eu tô utilizando a cola para madeira porque eu tenho aqui
e essa cola é muito boa e ela vai colar e não vai descolar. Mas se eu não tivesse a cola de madeira, a minha opção seria cola PVA extra com pinguinhos de cola instantânea. Eu sempre faço isso, olha, eu passo a cola e depois eu venho com a fita crepe e coloco ela fixando aí para deixar alguns minutos aí para essa cola fixar bem, tá? Eu sempre faço isso nesses projetos onde a madeira vem solta. Eu sempre fixo com a fita crepe para que a cola tenha aí o tempo de aderência e o meu projeto não solte, tá bom? Então faça isso, é mais uma dica aí para vocês, tá bom? Já me falam nos comentários se vocês gostaram dessa peça. Não esquece de comentar, vai me deixar muito feliz e vocês vão me ajudar aqui ao canal entregar cada vez mais o meu conteúdo para outras pessoas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. É uma outra opção aí de você fazer e deixar as suas peças, deixar a sua coleção mais bonita, mais elegante, e que você possa, através dessas técnicas, agregar aí no seu artesanato, tá bom? Um beijo enorme, fiquem todos com Deus, a gente se vê na próxima aula e no próximo projeto.